Oi, gente, tudo bem? Mais uma entrevista aqui da série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições desse ano, no Rio de Janeiro. Hoje, recebendo aqui Pai Dário, candidato pelo PSOL, candidato a vereador. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, bom dia. Tudo bem, Felipe? Tudo em paz, na correria de campanha, mas na fé dos orixás tudo fluindo. Beleza. Vamos começar falando então sobre isso, né? Já que você já entrou nesse tema. Você é Babalorixá, né? É um candidato que vem com essa bandeira, com essa pauta. E o Rio de Janeiro hoje tem um grave problema de intolerância religiosa, né? Só vem aumentando os casos de crimes nessa linha. Tem complexo de Israel, traficante evangélico atacando o terreiro, atacando até a igreja católica agora. Eu queria que você falasse, primeiro, como é que você vê essa situação na cidade e, no eventual mandato, o que você pensa como vereador para combater esse tipo de situação que já está indo muito longe na cidade do Rio. Felipe, um primeiro ponto é que o que me traz aqui, eu tenho usado muito um termo chamado corpo encruzilhada, né? Por eu dialogar e andar, atravessar por vários pontos da cidade. Quando a gente fala em intolerância ou racismo religioso, como eu chamo também, a gente vê que a cidade do Rio, hoje, ela está dominada por... Administrada, a gente não sabe como. Só que por que eu tô dizendo no sentido de domínio? Quando a gente tem um território, né, seja ele um bairro, uma comunidade, um quilombo, uma favela, onde você professa a sua fé, terreiros com mais de 50 anos numa mesma localidade, e essas pessoas precisam sair desse lugar. Muitas vezes esses espaços de terreiro são invadidos, quebrados, pessoas são agredidas, né? É, a gente tem casos de pessoas que foram morar no exterior que não conseguem mais voltar. Tiveram que quebrar seus objetos sagrados com suas próprias mãos. E aí o que a gente percebe? Que a coisa não muda. E aí eu estou falando de uma cidade, Felipe, que lá no início das festas de fim de ano, nas praias de Copacabana, nas praias da Zona Sul, era feita por um babá, um pai de santo de Umbanda, Tata Tancredo. E isso ficou muito popular, a ponto de hoje o Réveillon ser do tamanho que você sabe que é. E nós perdemos espaço. Hoje, para eu fazer, eu sou o pai de santo organizador do presente de Iemanjá que tem no Arpoador. Para ocupar o arpoador com esse presente de Iemanjá também é um símbolo de luta, né? De resistência. Porque você não vê... Eu estou falando de uma festa de Iemanjá, mas uma festa religiosa, né? Com base de um terreiro, com uma festa toda pensada, idealizada por pessoas de terreiro. E aí essa festa, para acontecer ali, a gente tem esse processo de luta, de resgatar e de voltar para esse lugar. Aí é avançar e ocupar um território. A gente tem um processo hoje de... Existem 1.000 marchas, 1.000 movimentos para todas as religiões. E, Felipe, tudo que eu falo aqui, eu falo no sentido de um Estado laico. Eu não quero que todo mundo vire candomblessista ou umbandista ou siga religiões de matriz africana. Mas eu quero poder entrar num hospital, eu quero poder entrar numa repartição pública e ou não tem símbolo nenhum ou tenham todos os símbolos. E aí talvez você pode pensar assim, pai Dário, possa ser meio que impossível terem todos os símbolos religiosos dentro de um só lugar. São várias religiões que a gente não se dá nem conta do número, mas então que não tenha nenhum. Mas que o meu povo e que eu sejamos respeitados quando a gente chega e quando a gente ocupa esse território. Então, voltando a falar dessa questão que você falou, do domínio porque para além de ter hoje facções que se auto-indicam, sou da religião XY, e pregam o nome de alguém, passagens da Bíblia e etc e tal, pior que essas pessoas, porque essas pessoas são tão usadas... Felipe, você está me ouvindo agora? Tô ouvindo. Pode continuar. Tá bom, Felipe. E aí, quando eu falo, as pessoas hoje que estão nesse exército, as pessoas hoje que proíbem os terreiros, as religiões de matriz africana em determinados territórios, são pessoas também que viram massa de manobra, que são os meus iguais. É gente preta, é gente de comunidade, é gente de favela, que por conta de uma ausência de um Estado, de um poder público, de políticas públicas que pensem para esses territórios, aparecem aproveitadores usando o nome de alguma religiosidade. E aí usam o nome de algum deus, né, no sentido,
e passam a dominar aquele território. E o que mais me apavora é que eu vejo, posso contar em uma mão, vai sobrar dedo, poucos líderes religiosos de outras denominações religiosas nos apoiarem e nos abraçarem nesse sentido, né? Porque se você, eu sou um formador de opinião, eu sou um líder religioso, eu falo em nome das religiões de matriz africana, então eu consigo dialogar com o meu povo, a ponto de hoje estar com esse diálogo aqui com você, em busca de fazendo uma campanha, em busca de uma candidatura consolidada para que ganhe a eleição, para que a gente tenha voz, né? Voz num outro lugar. Então, o que pensar? Primeira coisa, políticas públicas para terreiro. Quando eu tenho uma experiência na política institucional, que eu tenho um trabalho com a deputada Renata Souza, né? Eu fui assessor da Renata Souza, deixei a mandata da Renata justamente para poder concorrer à eleição esse ano. E nós construímos juntos muito projeto de lei, muita coisa voltada para o povo preto e povo de terreiro, principalmente. A gente tem hoje o Observatório Mãe Beata de Iemanjá, que é um observatório especializado, já é uma lei estadual, já está sob o poder do Estado hoje, o observatório, né? Não é uma coisa que a gente cria, mas ele não é da mandata, ele é do povo, ele é do Estado. É justamente especializado em cuidar de pessoas que passem por esse tipo de crime, por esse tipo de situação, e o observatório está lá para acolher, para cuidar dessas pessoas. A gente tem a lei do Abril Verde, que é justamente pegar todos esses terreiros, todo o povo preto, povo de terreiro, de Umbanda, de Candomblé, religiões de matriz africana de um modo geral, homenagear esses líderes, essas pessoas. Pessoas também que muitas vezes não são líderes, não são sacerdotes, mas que contribuem, historiadores, pesquisadores, alguns acadêmicos, mas que de forma bacana contribuem para isso, né? Para essa visibilidade, para esse crescimento e principalmente para a proteção das religiões de matriz africana. Então, o que eu penso, Felipe? Eu sou um cara da arte, eu sou um cara da cultura, e sou um cara da religião, mas eu circulo em todos os campos. Eu acredito muito na arte e na educação. Talvez eu esteja entrando até numa outra pauta aqui com você, mas através da educação, através da estrutura de políticas públicas para o povo preto, o povo que está na favela, a gente já avança muito. Que aí a gente já está falando de um modo geral com todo mundo, com todos, todas e todas. E aí você traz uma educação de verdade. A gente tem hoje uma lei chamada 10.639, né? Que ela tem uma obrigatoriedade do ensino de cultura afrodescendente nas escolas. Mas quem cobra e quem exige que essa lei seja colocada em prática? Quem está lá para exigir isso? Porque eu acho que se a gente tem pelo menos isso acontecendo nas escolas, eu acredito muito na educação, a gente já está construindo cidadãos que já vem com outro pensamento, com outro olhar. O racismo ele seria, vamos dizer, vou dizer para você assim, talvez não existiria tanto. O racismo não vai acabar do dia para a noite, não. Mas quando você traz para dentro da sala de aula, o professor, ele traz isso, ele acaba educando. Então, eu acredito que muito disso tudo está ligado à falta de políticas públicas, principalmente na educação, para que a gente faça com que essas pessoas entendam que somos todos iguais. Não é porque eu chamo Oxalá, você Buda, o outro Alá, o outro Jesus. Não muda em nada. Né? E a religião é amor, religião é amor. Eu tenho Candomblé como minha filosofia de vida. Né? E essa filosofia me traz para um corpo político para estar nesse lugar agora. Espero ter respondido a sua pergunta. Respondeu sim. Até já iniciou outras perguntas que eu vou fazer agora. A próxima é sobre o combate ao racismo, né? Que tem a ver com o que você está falando, mas teriam, né, no eventual mandato, teriam que ser outras políticas públicas específicas a isso, imagino eu. Eu queria te perguntar o que você pensa em relação a isso num eventual mandato também, uma vez na Câmara de Vereadores. E outra questão também é que é um número muito baixo de pessoas pretas na Câmara, né? Acho que mulheres são 2 ou 3. Então, como é que você vê também esse cenário atual e o que você pensa dessa eleição, se você acha que melhora, que piora, se isso vai mudar ou não vai mudar? Então, Felipe, primeiro eu tenho visto muita gente preta na rua se colocando, né, no próprio partido, no próprio pessoal, que é o partido qual eu sou filiado, qual eu estou concorrendo, o partido que eu acredito, o partido que me abraça também, né, que tem isso também. E em outros partidos também, eu tenho visto um número bem maior, não é o que a gente quer, não, mas já está
Temos nomes aí fortes e pessoas fortes que têm uma história tanto dentro desse partido como outros partidos também. Mas é importante dizer que não dá só para a gente ter um ou dois pretos num espaço como esse, porque a gente não consegue aprovar a lei, né? Porque aquilo que interessa a gente não interessa o outro lado. A gente viveu um momento de terror aí, 6 anos de terror, a gente passou por um golpe, né? Tiram uma presidenta eleita através de um golpe, entra um desgoverno de 4 anos, e no meio disso a gente passa por uma pandemia, que foi uma coisa que marcou todo mundo. Eu falo enquanto religioso, eu tive que ouvir e dialogar com pessoas virtualmente, porque a gente não podia viver no presencial, pessoas morrendo, milhares de pessoas morrendo, pessoas adoecidas, se não de Covid, depressivas, deprimidas, porque, né, foi por tudo isso que a gente passou. E a gente conseguiu vivenciar e presenciar que nem uma fatalidade, um absurdo que foi a pandemia, conseguiu mexer pelo menos com o coração de governante. Pessoas usavam o governo para roubar dinheiro de remédio, perdão, roubar dinheiro de cesta básica, pessoas passando fome. E quem eram os mais prejudicados? Preto, pobre, favelado, né, periféricos. Então, assim, não muda, entendeu, Felipe? Então, o que que faz isso mudar? Eu uso um termo que é vamos empretecer. Vamos empretecer esse lugar. O parlamento precisa empretecer, sim. Porque é nós por nós. Tem uma coisa que a psicologia pode explicar melhor que eu, que é se você não sentiu, se não feriu em você, não vai fazer muita diferença. Quem sentiu a dor é que sabe. Então eu posso te dizer que por que precisamos, né, de gente preta ali? Porque a gente sabe falar da gente. A gente está no 2024. Eu não preciso mais que ninguém venha dizer o que eu preciso. Eu sei o que eu preciso. Então, falando disso, Felipe, eu não sou o cara que quero inventar a roda. A roda está aí. Talvez seja mais prático hoje o pai dar empurrar a roda para ela girar, né? Existem projetos, leis já dentro da Câmara Municipal do Rio, só que são leis que ninguém cobra que elas sejam aplicadas. Então, quando eu digo isso para você tranquilamente, é claro que eu tenho meu projeto de governo, meu plano, isso é óbvio, mas são coisas que, assim, eu não preciso ser o inventor de nada, eu só quero que aconteça de verdade. Então, eu sou um religioso, eu sou um cara criado em quilombo, sabe? É um quilombo urbano chamado Serrinha, que é uma favela em Madureira. Eu tenho uma tradição jongueira, uma tradição de samba, eu sou império serrano. Então, essa criação, Felipe, me traz para um diálogo e para uma construção política que agrega, sabe? Ela é coletiva. Quando a gente diz que no Quilombo o nosso diálogo é outro, de verdade ele é outro. A gente não é feliz e nem infeliz sozinho, a gente sempre está junto. Sambando, militando, construindo a casa do outro, virando a laje do vizinho. O que a gente ganha, mesmo a gente às vezes não tendo nada, essa é a criação que a gente tem. Então, eu acho que essa criação, essa vivência, essa experiência quilombola, quando eu digo esse corpo encruzilhada, é por isso que eu me coloco nesse lugar hoje para dividir isso, por exemplo, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. É, Quando a gente nasce preto, pobre, favelado, gay e de religião de matriz africana, eu viro exatamente um alvo, né? E aí, graças a esse ensinamento, essa ancestralidade, eu consigo me entender. E aí, quando eu vou criar uma ONG, junto com outros 4 amigos, a gente cria uma ONG para fazer política, né? Trazer cultura popular para todos terem acesso. A gente é de uma época que tinha uma facção de um lado, uma de outro e uma terceira de um outro. Então, chegou um momento que a gente não podia se visitar as comunidades. A gente leva essa roda para o centro de Madureira, embaixo do viaduto. Já estamos falando aí de ocupação. E aí ali todo mundo pode acessar, porque é um campo neutro, né? Ali não tem dono. O dono é Exu, que é o dono da rua. E aí Aruanda, a gente vai se profissionalizar. Se institucionaliza, cria um CNPJ, a Companhia de Aruanda, e começa a fazer projetos para ajudar, a captar recursos para grupos de cultura popular da Grande Madureira, para ajudar na orientação, e começa a entrar nas escolas, fazendo valer a Lei 10.639, trazendo uma nova forma de educar e de ensinar. Então, a gente entra e traz cultura popular brasileira tradicional, cultura preta, para dentro desses espaços. E aí a coisa funciona muito bem, porque você está trabalhando com o jovem, com a criança, com as normalistas, né, que são as que vão sair dali formadas para darem aula.
e a gente consegue avançar bastante com isso. Chega um momento que eu me deparo, Felipe, com uma coisa chamada Conselho Tutelar. Hoje existe um número muito grande, mais da metade, dos conselheiros e conselheiras tutelares do município do Rio de Janeiro são evangélicos. Pai Dário, se eu tenho alguma coisa contra o evangélico, eu não tenho nada. Eu só quero que o evangélico me respeite. Então, quando você vai fazer uma queixa no Conselho Tutelar que alguém disse que uma criança não pode ir de ojá, que é o turbante, ou que uma criança, aqui, ó, uma indumentária, um fio de conta, por exemplo, um colar que lembre, ou ela está no resguardo religioso, e acontecem coisas, intolerâncias assim, que você não faz ideia. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas, não querem estar, e não tem ninguém para cobrar, filho. Já é lei, a gente não está pedindo nada. É uma obrigação do Estado, como é que se diz? Cuidar e fazer com que isso aconteça. É uma obrigação do município fazer com que isso aconteça. É uma obrigação da União, sabe? A gente está em 2024. Como que ainda hoje uma criança é proibida de entrar numa escola porque ela está de branco com ojá, porque ela está cumprindo um resguardo? Todo mundo sabe que é lei. Uma ialorixá ou um babalorixá, um sacerdote, né, de religião de matriz africana, uma sacerdotisa, ele até hoje tem problema para fazer um ritual fúnebre dentro de uma capela, porque os funcionários são evangélicos. E aí, mas aí cadê o Estado laico? Porque a capela, a gente paga o aluguel da capela para velar o corpo da. Você já perdeu a pessoa, o ente querido, você já está fragilizado. Toda religião tem seu ritual. E nós temos os nossos. Se ele não é bom para o Felipe não entende ele, beleza. Mas o Felipe tem que respeitar. E aí a gente passa um sufoco para poder, por exemplo, entrar numa capela e fazer um ritual que é nosso por direito, está na Constituição, é religião, é um ritual religioso. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu falo simples, não é que seja uma coisa fácil, mas o simples virar a chave. É lei, tá ali, a gente só precisa exigir alguém fazer isso ser cumprido, sabe? Porque quando você tem um vereador preto de terreiro e alguém diz assim, o terreiro foi quebrado, o primeiro a sair à frente vai ser ele. Que ele vai dizer assim, ué, por que ainda estão quebrando o terreiro? Como é que a gente pode resolver, de que forma o município, de que forma as autoridades, de que forma, que diálogo a gente tem com a polícia, com a segurança pública, sabe? Isso é segurança pública. Eu tenho um imóvel há 50 anos que eu toco o meu candomblé, tenho meu alvará, tenho tudo que como mando figurino, e, de repente, eu simplesmente tenho que sair daquele território. Será que essa pessoa tem para onde ir? Será que ela tem que meios? Como é que ela sai? Como é que está o psicológico dessa pessoa? Então, eu acho que a gente precisa pensar, Felipe, nesse sentido, quando você abre esse leque, coloca a gente preta nesse lugar, vou voltar com a minha frase, é nós por nós. Quando eu digo isso, né? O futuro é ancestral e futuro, e agora é exatamente isso. Os nossos ancestrais estão. A gente está revivendo agora, mas eu preciso reviver de uma forma positiva, sabe? Eu não posso sair corrido de lugar nenhum. Eu preciso ocupar e invadir, mas ocupar e invadir de forma legal. Então, é através disso, é através de uma eleição, é sendo muito bem votado, é entrando para esse espaço físico, para esse espaço de poder, porque é um espaço de poder, ocupar uma cadeira, mas para representar todas essas pessoas que eu estou te falando aqui desde que eu comecei a falar, porque é isso, não sou eu, é um corpo encruzilhada que chega, que toma esse espaço, né? E que faz de verdade isso acontecer. É isso, Felipe. Eu ia entrar agora na pauta de cultura e educação, que é sua também, sua militância, mas eu vou aproveitar e falar dos quilombos, já que você citou a Serrinha. A cidade do Rio tem alguns quilombos e eles vivem em constantes problemas com especulação imobiliária. Tem uma questão também agora com milícia. Eu moro perto do quilombo do Camorim aqui, eu moro no Camorim, eu conheço o pessoal de lá, eles vivem reclamando de o pessoal daqui reclama que é difícil você manter aquilo financeiramente, né? Porque não é um comércio, você não pode ficar abrindo para vender as coisas, mas também é complicado para você manter aquela estrutura sem ter investimento e ter outras formas de ter dinheiro para viver. Eu queria que você falasse se você tem alguma ideia, alguma visão, alguma análise sobre essa questão específica dos quilombos para a sobrevivência deles, porque senão daqui a pouco acaba sem mais. Né? Eu vou fora do Rio e volto para lhe responder. Temos um caso que ficou famoso, infelizmente. Perdemos Mãe Bernadette, uma senhora de mais de 70 anos, líder religiosa, quilombola, que é assassinada brutalmente de uma forma fria, com 12 tiros no rosto. A gente está falando de uma senhora de 70 anos. Por qual motivo? Especulação imobiliária. Ela era líder de um quilombo enorme, num lugar lindo, e simplesmente porque alguém achou que deveria ser dono daquilo ali. A gente tem o assassinato no Rio de Janeiro de Marielle, uma vereadora eleita com quase 50 mil votos, é bom a gente falar disso, né? Tenho muito orgulho de ter
tido uma relação, não a relação que, como Renata Souza, que era amiga de Marielle, moravam na Maré, mas uma relação com Marielle, fiz campanha para Marielle, tínhamos uma relação bacana, é um dos meus espelhos, né? E Marielle foi assassinada porque estava falando sobre questões de venda de terras, e aí Marielle mexeu onde não devia, essa frase que o pessoal fala, né? Não devia? Era o papel dela enquanto parlamentar. E aí, vamos voltar agora assim, né? O Rio atual. Sábado não, foi domingo. Eu estive no Quilombo que tem aqui na Glória, no bairro da Glória, Santa Teresa, ali embaixo. Foi uma festa de aniversário. A Serrinha é um quilombo urbano. Eu frequento quilombos dentro e fora do município, né? Porque tem isso também, né? Não é porque estou candidato a vereador que eu só vou falar não, tem muita coisa aqui. É importante a gente pensar no Rio de Janeiro, mas eu estou te dando exemplos que eu sou uma pessoa que eu ando, eu circulo, né? Eu sou realmente um corpo encruzilhada. E aí, qual é o principal problema de todo quilombo? Primeiro é garantir sua terra. Povos tradicionais originários, povos tradicionais, os indígenas, o povo preto, o povo de terreiro, primeiro precisam garantir a sua terra, as aldeias indígenas e os quilombos. A primeira coisa. Existem gerações, assim, há mais de 100 anos naquele mesmo lugar, 200 anos naquele mesmo lugar, e você ainda hoje precisa dizer que aquele espaço é seu, né? E muitas vezes a gente não tem um facilitador do lado do poder público para resolver aquilo ali. E aí, quando chega, você manter um quilombo, Felipe, eu tenho um terreiro, né, onde eu sou o líder, num espaço de 11 mil metros quadrados. Perto de um quilombo, isso não é nada, entenda bem. É um espaço de 11 mil metros quadrados, é um sítio, vamos dizer assim. Mas dá um trabalho danado você manter aquela grama cortada, tudo limpo, e é bicho, Você manter aquele espaço tem um custo. Você imagina um quilombo com várias famílias, e é tudo. A gente está falando de. Em 2024 ainda tem quilombo que não é dono da sua própria terra. A gente está falando de quilombos que tem nesse processo todo. Quem cuida da salvaguarda desse lugar, quem cuida dessas memórias, quem está ali abraçando e, de algum modo, trazendo, eu uso essa frase, um pouco de dignidade para aquelas pessoas que vivem ali. Porque elas só apanharam da vida o tempo inteiro e elas ainda hoje precisam demarcar território. Então, o que eu penso? Nós por nós. Política preta, política de quem tem autonomia, autoridade e experiência. Porque quando você chega no quilombo, nós temos a nossa própria ciência, a nossa própria tecnologia, o nosso próprio modo de viver. Os orixás nos ensinam isso. A filosofia preta, a filosofia Ubuntu, eu sou porque nós somos. E aí, quando eu digo que tem que ser um da gente, é porque a gente sabe dialogar com a gente. Porque as pessoas já chegam num quilombo, Felipe, querendo ditar regras. Às vezes fica assim, não, eu vou lá ajudar o quilombo. A primeira frase que é péssima, né? E aí o cara chega dizendo, olha, eu acho isso. Não, não tem que achar. Pergunta à comunidade o que ela está precisando, sabe? Chega e fala assim, no meu terreiro, por exemplo, Felipe, que eu vou frisar isso aqui, eu vou aproveitar esse tema, quilombo. Hoje o terreiro Nixegun, onde eu sou líder, a gente Comitê de Combate à Fome e Segurança Alimentar, em parceria com a ONG Ação e Cidadania. A gente recebe alimentos e cestas básicas para distribuir. A gente é sede da Escola de Patrimônio Material do Estado do Rio de Janeiro, que é um projeto da Petrobras em parceria com a Companhia de Aruanda, e a gente traz arte, educação, cultura, civilidade, sociologia, história para dentro de um projeto e chama a comunidade, né, para ter acesso a tudo isso. Eu não tenho nada contra curso de corte e costura, não me interpretem mal, mas eu não chego num lugar dizendo, olha, tem curso de padeiro, corte e costura, porque é o que chegam na comunidade oferecendo. Desculpa a minha franqueza, mas a gente só pode ser padeiro e costureira? Não podem nos dar a opção de ser empreendedor, de ser um empresário, de ser dona de uma confecção, de ser dono de uma padaria, né? Como gira a economia. Não, a gente tem que ser padeiro ou costureira. Então você chama a comunidade e pergunta o que ela quer aprender, o que ela tem vontade. Aí daí você encaminha para um pré-vestibular comunitário, sabe? Você tenta uma bolsa com uma universidade dessa e vai incentivando o jovem e qualquer um ali. Então, o meu terreiro hoje, o Felipe, ele teoricamente ele não está precisando de estrutura nenhuma, entenda bem o que eu quero. Quando eu coloco o meu corpo aqui nesse lugar, como um representante de um quilombo, representante de religiões de matriz africana, e trago a política para se juntar com a religião, para
num projeto político que tem fé nos orixás que a gente vai conseguir emplacar esse projeto político, é porque a gente está falando das mesmas coisas há 100 anos. Há 100 anos, terreiros já eram invadidos. Quem começa a roda aqui no Rio de Janeiro tem que sair da região onde hoje é Pequena África, Saúde, Gamboa, e ir para a Baixada Fluminense, porque não queriam terreiro aqui. Especulação imobiliária, tiraram os terreiros daqui porque não tinha mais espaço e os terreiros não tinham como bancar. E aí a gente está em 2024, não estão tirando porque a gente não pode pagar mais, mas estão tirando porque ninguém concorda com bater tambor. E aí vem os defensores de uma outra denominação religiosa. Estou generalizando aqui, é óbvio que a gente pode ter parceiros, sim, mas estou falando de um modo geral, e aí você tira uma pessoa que está ali 100 anos naquele território, 50 anos, tem que ir embora. Então a gente está falando da mesma coisa de 100 anos atrás, quando tiram os terreiros daqui e levam para a Baixada Fluminense, sabe? Por que que não pode? Por que que eu não posso andar de branco em determinados lugares com fio de conta no pescoço, sabe? Qual a solução para isso? Políticas públicas para quilombo. Pai Dário, sim, políticas públicas. A gente precisa garantir, a gente precisa dar segurança a essas pessoas. Como é que não tem um projeto, uma verba para os quilombos do município, por exemplo, fazerem sua manutenção, sabe? Tem aí, a gente fala de PAC, né? Que seja um PAC carioca, mas que a gente procure ver uma verba. Vamos procurar estatais, empresas que investem dinheiro, isenção de impostos. As pessoas fazem tanta coisa com dinheiro de isenção de impostos. Por que não pode pegar um dinheiro de isenção de impostos e investir num quilombo? Na reforma de um quilombo, no acesso à escada de um quilombo que está lá centenária caindo. As senhoras de quase 100 anos não têm como subir e descer várias vezes. Vamos falar de acessibilidade, sabe? Para quilombolas, vamos falar de cotas. Para quilombolas, mas cotas, estou falando de edital, sabe? Não é só cota na universidade, não. Estou falando de cota de edital. Então, eu acho que precisa de nós por nós de verdade. Tem que ter um olhar para o quilombola, né, do quilombola. Porque é isso. E quem quer chegar para ajudar é bem chegado, mas pergunta primeiro, sabe? Não chega com um projeto mirabolante que o cara não vivencia, não sabe como é. E eu acho que é isso. Eu acho que é pensar de verdade. Políticas públicas para quilombos é pensar com o olhar quilombola, com a filosofia quilombola, sabe? Povo preto, filosofia do povo preto, povo de terreiro. Aí eu acho que a gente consegue chegar em algum lugar. Bom, agora vamos falar de cultura. Você já falou aqui, né, que você é um cara do Serrinha, do jongo, do samba. Semana passada eu entrevistei aqui a Mônica Cunha, a vereadora também. Ela falou que quando ela criou, né, a Semana do Jongo, com o mandato dela, fez uma grande diferença, porque é uma cultura muito forte, histórica no Rio de Janeiro, mas sem espaço, sem apoio, sem investimento. Depois que o dia foi determinado no calendário da cidade, começou a ter mais eventos, começou a aparecer edital, ajuda financeira para as pessoas que praticam, que realizam o jogo na cidade. Eu queria entrar nessa pauta contigo. Tem algumas. É uma cidade muito cultural, uma cidade voltada para eventos, acontece de tudo, mas algumas culturas da cidade ficam meio esquecidas, como é o caso do jongo ainda. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre o que você pensa em relação a isso para poder virar esse jogo, né? Porque o samba tem samba em todo canto, mas investir realmente no samba, o sambista que faz samba, às vezes morre duro e sem reconhecimento. Então, as pessoas que fazem sambas históricos, a gente está cheio de histórias dessa no Rio de Janeiro. Eu queria que você refletisse sobre essa questão de uma cidade cultural, uma cidade dos eventos, mas quem faz o evento de fato está esquecido muitas vezes. Felipe, eu tenho um trabalho. Eu sou um jovem senhor, né? Eu tenho 40 anos de idade, faço 41 em dezembro. Mas eu tenho como eu digo, uma certa experiência pequena, né? 40 anos é um curto tempo de vida. Mas eu posso te dizer que, assim, eu tenho um trabalho lindo com salvaguarda, com patrimônio material. Se você procurar todas as comunidades jongueiras do estado do Rio de Janeiro, elas me conhecem. O Rio, município, a gente tem uma comunidade que é a Serrinha, que é onde eu nasci. Tem o Caxambu do Salgueiro, no Morro do Salgueiro. E temos vários grupos de roda de cultura popular que fazem jongo na cidade. Tá? A Companhia de Aruanda é um grupo desses, que é o grupo que eu fundo lá em 2007, entre 2007 e 2008, junto com outros 3 jovens da Serrinha e uma jovem, na época éramos jovens, tá, gente? Hoje a gente não é mais, mas a gente era jovem. E uma jovem de Honório Gurgel, que é ali do Grande Madureira, e a gente cria a Companhia de Aruanda, justamente
por acreditar na necessidade de visibilidade também desses grupos. Como eu te falei, faço parte do projeto Rede Madureira Criativa, que é pegar esses grupos de Madureira, Aguibara Dudu, Lemiaió, grupos ali, de certo modo, que trabalham com empreendedorismo, com cultura popular, com cultura de um modo geral, e, de algum modo, trazer alguma visibilidade para isso. Isso, na minha vida, não é uma questão política, inclusive é a primeira vez que eu me candidato, tá? Trago, junto com a Escola de Patrimônio, eu visito o estado do Rio inteiro cuidando do patrimônio material, principalmente dos jongueiros. Então, quando você diz a importância da data, sim, muito importante. Mônica é uma parceira, uma querida, tá? Mônica Cunha. E eu estava lá no dia que fez o evento, lá na Câmara, fez uma roda de jongo ali na Cinelândia. Eu nasci jongueiro, obviamente, mas desde os anos 2000 e 2001, eu participei da fundação da ONG do Jongo da Serrinha. Eu tô ali até porque eu era um jovem, mas sempre fui um jovem livre, né? Eu participei como assistente de produção, produtor de todas as temporadas do Jongo da Serrinha. Ajudei a criar, participei da produção do CD livro. Então, de certo modo, só para você entender, eu tenho uma experiência. Participei da produção artística, direção artística do CD que saiu agora. Não é mais CD, perdão, gente. Do álbum que está no Spotify. Ó, corrigi. Porque agora CD é a minha geração, né? É o álbum chamado Jongos do Vale do Café, que eu canto até um ponto com as comunidades do Quilombo São José, Pinheiral, do Vale do Café, e eu com a Companhia de Aruanda participamos desse álbum. Então, de algum modo, eu tô nesse meio, né? Eu sou super estimulador das rodas, que as rodas de jongo aconteçam pela cidade. Tem uma conversa que existem rodas tradicionais, de grupos tradicionais, e rodas de outros grupos. Existe sim, eu respeito os jongueiros tradicionais, com meu maior respeito, como eu sou um jongueiro tradicional. Mas respeito essas rodas de rua também, porque essas rodas, de certo modo, Felipe, elas também ajudam a fazer com que o dia do jongo, como a Mônica lança, as rodas de jongo que tem espalhada pela cidade, elas ajudam, de certo modo, a manter essa chama viva que é o jongo, né? O jongo, ele está no estado do Rio, ele está no estado de São Paulo, no Espírito Santo, na região sudeste, de um modo geral. E talvez, se não tivesse esse boom, eu participo desse movimento de dar esse boom no jongo, tá? Não estou falando aqui como quem criou a roda, com a maior humildade, eu tenho maior gratidão a todos os mestres e mestras jongueiras. O mestre da foi meu eterno mestre, né? Que hoje está lá com Deus fazendo jongo e levando o ensinamento dele para junto à nossa ancestralidade, mas foi um cara que me formou nesse caminho. Então, de verdade, eu tenho uma experiência nesse sentido de cuidar do patrimônio material e salvaguardar coisas como, por exemplo, o jongo. Participei da fundação da ONG, participei de todos os espetáculos do Jongo da Serrinha, temporadas nos teatros, como Carlos Gomes. Eu estava lá em todos, você pode observar, você tem, né, tem registro aí. Tenho uma boa relação com todas as comunidades jongueiras do Estado. Participo da coordenação da Escola de Patrimônio. Quando eu digo participo, gente, é óbvio que tem coisas que eu tive que sair por conta da candidatura. Mas até abril desse ano eu estava lá, ajudando a construir tudo isso. Então, eu acho que antes até de falar do que eu vou fazer, eu estou trazendo porque é o que eu já faço nesse sentido, né? Cuidar desse patrimônio. Meu corpo, encruzilhada, está na cultura há muito tempo, né? Eu estou no samba, eu estou no Império Serrano, se você chegar ali na roda de samba na Tiradentes, eu estou ali sambando, eu estou na roda de samba na garagem, eu estou na roda de samba. Aonde tem um sambinha, Paidário tá. Que Paidário gosta, a minha fama é essa, gosta de um samba. E aí a gente pega, Felipe, e traz esse espaço. Eu vou te dar um exemplo. Tem um terreiro no bairro de Santa Teresa, no Rio, chamado Egiomim. É de uma irmã querida, Wanda Araújo. Ela pega o terreiro e faz daquele espaço de terra, aquele território, aquele quilombo, né, que inclusive é uma reparação histórica, que aí ela sai de Guaratiba e vem para Santa Teresa. Isso é maravilhoso, porque os terreiros antes foram expulsos para lá e agora ela traz para cá. E ela traz, por exemplo, uma roda de samba que acontece mensalmente nesse lugar. Então as pessoas começam a olhar esse quilombo, esse terreiro,
com outro olhar, né? O foco vira hoje. O que ela está fazendo ali? Ela está fazendo política, ela está trazendo arte, ela está falando de educação. Ali é letramento racial, ali tem educação antirracista. Toda roda de samba antes tem uma roda de conversa, mas é nós por nós. É nós, é o nosso povo falando, é o nosso povo organizando. Então, para você entender que assim essa roda para girar, e nesse sentido eu já faço essa roda girar há muito tempo. É só institucionalizar esse papel. É isso. Bom, estamos chegando aqui no final. Eu queria te agradecer já por ter estado aqui com a gente e te pedir para deixar o seu recado final, suas redes, e uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os candidatos. Foi eleito, qual vai ser a primeira bandeira, a primeira pauta a ser levantada na Câmara? Qual vai ser a sua primeira militância dentro da Câmara? E é isso, obrigado. Nada, imagina. Fui eleito, minha primeira pauta na Câmara. Pretos, pobres, favelados, LGBTQIA+, povo de terreiro, agora principalmente o povo de axé, tá? Umbanda, candomblé, todas as religiões de matriz africana. Porque, de verdade, nesse momento, a gente está muito perseguido, muito atacado, e não que a gente não tenha referência, mas a gente precisa de uma referência política, mas política institucionalizada, sentada numa cadeira e trazendo as nossas vozes para esse lugar de parlamento. Isso é de verdade. E aí uma coisa importante, você falou do meu recado, eu vou falar sobre um livro que eu lancei tem uma semana, vou botar aqui assim, ó. Ele chama Pedagogia do Axé. É um livro de autoria meu, da deputada Renata Souza. Tem Dona Helena Teodoro, Wanda Araújo, Paia Dailton, Ekedicinha e Juliana Drummond, né, nesse livro. Por que eu estou falando desse livro? Pedagogia do Axé. A partir da nossa pedagogia, da pedagogia quilombola, da pedagogia do povo preto, a partir desse futuro ancestral, que eu digo que ele é agora, a gente consegue reconstruir. É preciso virar uma chave nesse país. A hora que o país olhar para a gente com outro olhar, entender que a nossa filosofia, a nossa pedagogia, a nossa forma de educar, a nossa forma de ensinar, a nossa forma de cuidar pode ser a nossa forma de legislar, a gente consegue avançar muito. Porque a gente não promete nada, mas entrega tudo sempre. Quem construiu essa cidade, esse país, fomos nós. Então, a cidade do Rio de Janeiro, ela também é de maioria preta. A cidade do Rio de Janeiro, ela tem favela em todo canto, de leste, oeste, norte e sul dela. É na Zona Sul, é na Zona Oeste, é Madureira, mas a gente precisa de verdade ocupar e ter um lugar de fala nosso. Então, eu deixo aqui essa mensagem, que a pedagogia do axé seja a pedagogia que a gente vai utilizar na Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro no ano de 2000, a partir do ano de 2025. É isso. Muito obrigado, Felipe. Vida longa, tá? A essa iniciativa de dar voz, né, para que a gente possa dialogar e conversar com as pessoas num momento como esse. E o que precisar da gente, a gente está aí. E espero te encontrar em 2025, já eleito, para a gente fazer outra entrevista. Beleza, obrigado, Pai Dário. Obrigado a você que assistiu aqui. Continue assistindo as entrevistas do Diário do Rio com os candidatos. A playlist está lá no YouTube do Diário. E é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau. Axé, abração.
Oi, gente, tudo bem? Mais uma entrevista aqui da série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições desse ano, no Rio de Janeiro. Hoje, recebendo aqui Pai Dário, candidato pelo PSOL, candidato a vereador. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, bom dia. Tudo bem, Felipe? Tudo em paz, na correria de campanha, mas na fé dos orixás tudo fluindo. Beleza. Vamos começar falando então sobre isso, né? Já que você já entrou nesse tema. Você é babalorixá, né? É um candidato que vem com essa bandeira, com essa pauta. E o Rio de Janeiro hoje tem um grave problema de intolerância religiosa, né? Só vem aumentando os casos de crimes nessa linha. Tem complexo de Israel, traficante evangélico atacando o terreiro, e atacando até a Igreja Católica agora. Eu queria que você falasse, primeiro, como é que você vê essa situação na cidade e, no eventual mandato, o que você pensa como vereador para combater esse tipo de situação que já está indo muito longe na cidade do Rio. Felipe, um primeiro ponto é que o que me traz aqui, eu tenho usado muito um termo chamado corpo encruzilhada, né? Por eu dialogar e andar, atravessar por vários pontos da cidade. Quando a gente fala em intolerância ou racismo religioso, como eu chamo também, a gente vê que a cidade do Rio, hoje, ela está dominada por... Administrada, a gente não sabe como. Só que por que eu tô dizendo no sentido de domínio? Quando a gente tem um território, né, seja ele um bairro, uma comunidade, um quilombo, uma favela, onde você professa a sua fé, terreiros com mais de 50 anos numa mesma localidade, e essas pessoas precisam sair desse lugar. Muitas vezes esses espaços de terreiro são invadidos, quebrados, pessoas são agredidas, né? É, a gente tem casos de pessoas que foram morar no exterior que não conseguem mais voltar. Tiveram que quebrar seus objetos sagrados com as suas próprias mãos. E aí o que a gente percebe? Que a coisa não muda. E aí eu estou falando de uma cidade, Felipe, que lá no início das festas de fim de ano, nas praias de Copacabana, nas praias da Zona Sul, era feita por um babá, um pai de santo de Umbanda, Tata Tancredo. E isso ficou muito popular, a ponto de hoje o Réveillon ser do tamanho que você sabe que é. E nós perdemos espaço. Hoje, para eu fazer, eu sou o pai de santo organizador do presente de Iemanjá que tem no Arpoador. Para ocupar o arpoador com esse presente de Iemanjá também é um símbolo de luta, né? De resistência. Porque você não vê. Eu estou falando de uma festa de Iemanjá, mas uma festa religiosa, né? Com base de um terreiro, com uma festa toda pensada, idealizada por pessoas de terreiro. E aí, essa festa, para acontecer ali, a gente tem esse processo de luta, de resgatar e de voltar para esse lugar. Aí é avançar e ocupar um território. A gente tem um processo hoje de... Existem 1.000 marchas, 1.000 movimentos para todas as religiões. E, Felipe, tudo que eu falo aqui, eu falo no sentido de um Estado laico. Eu não quero que todo mundo vire candomblessista ou umbandista ou siga religiões de matriz africana. Mas eu quero poder entrar num hospital, eu quero poder entrar numa repartição pública e ou não tem símbolo nenhum ou tenham todos os símbolos. E aí talvez você pode pensar assim, Paidário, possa ser meio que impossível terem todos os símbolos religiosos dentro de um só lugar. São várias religiões que a gente não se dá nem conta do número, mas então que não tenha nenhum. Mas que o meu povo e que eu sejamos respeitados quando a gente chega e quando a gente ocupa esse território. Então, voltando a falar dessa questão que você falou, do domínio porque para além de ter hoje facções que se auto-indicam, sou da religião XY, e pregam o nome de alguém, passagens da Bíblia e etc e tal, pior que essas pessoas, porque essas pessoas são tão usadas. Felipe, você está me ouvindo agora? Tô ouvindo. Pode continuar. Tá bom, Felipe. E aí, quando eu falo, as pessoas hoje que estão nesse exército, as pessoas hoje que proíbem os terreiros, as religiões de matriz africana em determinados territórios, são pessoas também que viram massa de manobra, que são os meus iguais. É gente preta, é gente de comunidade, é gente de favela, que por conta de uma ausência de um Estado, de um poder público, de políticas públicas que pensem para esses territórios, aparecem aproveitadores usando o nome de alguma religiosidade. E aí usam o nome de algum deus, né, no sentido,
e passam a dominar aquele território. E o que mais me apavora é que eu vejo, posso contar em uma mão, vai sobrar dedo, poucos líderes religiosos de outras denominações religiosas nos apoiarem e nos abraçarem nesse sentido, né? Porque se você... Eu sou um formador de opinião, eu sou um líder religioso, eu falo em nome das religiões de matriz africana, então eu consigo dialogar com o meu povo, a ponto de hoje tá com esse diálogo aqui com você, em busca de fazendo uma campanha, em busca de uma candidatura consolidada para que ganhe a eleição, para que a gente tenha voz, né? Voz num outro lugar. Então, o que pensar? Primeira coisa, políticas públicas para terreiro. Quando eu tenho uma experiência na política institucional, que eu tenho um trabalho com a deputada Renata Souza, né? Eu fui assessor da Renata Souza, deixei a mandata da Renata justamente para poder concorrer à eleição esse ano. E nós construímos juntos muito projeto de lei, muita coisa voltada para o povo preto e povo de terreiro, principalmente. A gente tem hoje o Observatório Mãe Beata de Iemanjá, que é um observatório especializado, já é uma lei estadual, já está sob o poder do Estado hoje, o observatório, né? Não é uma coisa que a gente cria, mas ele não é da mandata, ele é do povo, ele é do Estado. É justamente especializado em cuidar de pessoas que passem por esse tipo de crime, por esse tipo de situação, e o observatório está lá para acolher, para cuidar dessas pessoas. A gente tem a lei do Abril Verde, que é justamente pegar todos esses terreiros, todo o povo preto, povo de terreiro, de Umbanda, de Candomblé, religiões de matriz africana de um modo geral, homenagear esses líderes, essas pessoas. Pessoas também que muitas vezes não são líderes, não são sacerdotes, mas que contribuem, historiadores, pesquisadores, alguns acadêmicos, mas que de forma bacana contribuem para isso, né? Para essa visibilidade, para esse crescimento e principalmente para a proteção das religiões de matriz africana. Então, o que eu penso, Felipe? Eu sou um cara da arte, eu sou um cara da cultura, e sou um cara da religião, mas eu circulo em todos os campos. Eu acredito muito na arte e na educação. Talvez eu esteja entrando até numa outra pauta aqui com você, mas através da educação, através da estrutura de políticas públicas para o povo preto, o povo que está na favela, a gente já avança muito. Que aí a gente já está falando de um modo geral com todo mundo, com todos, todas e todas. E aí você traz uma educação de verdade. A gente tem hoje uma lei chamada 10.639, né? Que ela tem uma obrigatoriedade do ensino de cultura afrodescendente nas escolas. Mas quem cobra e quem exige que essa lei seja colocada em prática? Quem está lá para exigir isso? Porque eu acho que se a gente tem pelo menos isso acontecendo nas escolas, eu acredito muito na educação, a gente já está construindo cidadãos que já vem com outro pensamento, com outro olhar. O racismo ele seria, vou dizer para você assim, talvez não existiria tanto. O racismo não vai acabar do dia para a noite, não. Mas quando você traz para dentro da sala de aula, o professor, ele traz isso, ele acaba educando. Então, eu acredito que muito disso tudo está ligado a falta de políticas públicas, principalmente na educação, para que a gente faça com que essas pessoas entendam que somos todos iguais. Não é porque eu chamo Oxalá, você Buda, o outro Alá, o outro Jesus. Não muda em nada. Né? E a religião é amor, religião é amor. Eu tenho Candomblé como minha filosofia de vida. Né? E essa filosofia me traz para um corpo político para estar nesse lugar agora. Espero ter respondido sua pergunta. Respondeu sim. Até já iniciou outras perguntas que eu vou fazer agora. A próxima é sobre o combate ao racismo, né? Que tem a ver com o que você está falando, mas teriam, né, no eventual mandato, teriam que ser outras políticas públicas específicas a isso, imagino eu. Eu queria te perguntar o que você pensa em relação a isso num eventual mandato também, uma vez na Câmara de Vereadores. E outra questão também é que é um número muito baixo de pessoas pretas na Câmara, né? Acho que mulheres são 2 ou 3. Então, como é que você vê também esse cenário atual e o que você pensa dessa eleição, se você acha que melhora, que piora, se isso vai mudar ou não vai mudar? Então, Felipe, primeiro eu tenho visto muita gente preta na rua se colocando, né, no próprio partido, no próprio pessoal, que é o partido qual eu sou filiado, qual eu estou concorrendo, o partido que eu acredito, o partido que me abraça também, né, que tem isso também. E em outros partidos também, eu tenho visto um número bem maior, não é o que a gente quer, não, mas já está
Temos nomes aí fortes e pessoas fortes que têm uma história tanto dentro desse partido como outros partidos também. Mas é importante dizer que não dá só para a gente ter um ou dois pretos num espaço como esse, porque a gente não consegue aprovar a lei, né? Porque aquilo que interessa a gente não interessa o outro lado. A gente viveu um momento de terror aí, 6 anos de terror, a gente passou por um golpe, né? Tiram uma presidenta eleita através de um golpe, entra um desgoverno de 4 anos, e no meio disso a gente passa por uma pandemia, que foi uma coisa que marcou todo mundo. Eu falo enquanto religioso, eu tive que ouvir e dialogar com pessoas virtualmente, porque a gente não podia viver no presencial, pessoas morrendo, milhares de pessoas morrendo, pessoas adoecidas, se não de Covid, depressivas, deprimidas, porque, né, foi por tudo isso que a gente passou. E a gente conseguiu vivenciar e presenciar que nem uma fatalidade, um absurdo que foi a pandemia, conseguiu mexer pelo menos com o coração de governante. Pessoas usavam o governo para roubar dinheiro de remédio, perdão, roubar dinheiro de cesta básica, pessoas passando fome. E quem eram os mais prejudicados? Preto, pobre, favelado, né, periféricos. Então, assim, não muda, entendeu, Felipe? Então, o que que faz isso mudar? Eu uso um termo que é vamos empretecer. Vamos empretecer esse lugar. O parlamento precisa empretecer, sim. Porque é nós por nós. Tem uma coisa que a psicologia pode explicar melhor que eu, que é se você não sentiu, se não feriu em você, não vai fazer muita diferença. Quem sentiu a dor é que sabe. Então eu posso te dizer que por que precisamos, né, de gente preta ali? Porque a gente sabe falar da gente. A gente está no 2024. Eu não preciso mais que ninguém venha dizer o que eu preciso. Eu sei o que eu preciso. O que eu necessito. Então, falando disso, Felipe, eu não sou o cara que quero inventar a roda. A roda está aí. Talvez seja mais prático hoje o pai dar empurrar a roda para ela girar, né? Existem projetos, leis já dentro da Câmara Municipal do Rio, só que são leis que ninguém cobra que elas sejam aplicadas. Então, quando eu digo isso para você tranquilamente, é claro que eu tenho meu projeto de governo, meu plano, isso é óbvio, mas são coisas que, assim, eu não preciso ser o inventor de nada. Eu só quero que aconteça de verdade. Então, eu sou um religioso, eu sou um cara criado em quilombo, sabe? É um quilombo urbano chamado Serrinha, que é uma favela em Madureira. Eu tenho uma tradição jongueira, uma tradição de samba, eu sou império serrano. Então, essa criação, Felipe, me traz para um diálogo e para uma construção política que agrega, sabe? Ela é coletiva. Quando a gente diz que no quilombo o nosso diálogo é outro, de verdade ele é outro. A gente não é feliz e nem infeliz sozinho, a gente sempre está junto. Sambando, militando, construindo a casa do outro, virando a laje do vizinho. O que a gente ganha, mesmo a gente às vezes não tendo nada, essa é a criação que a gente tem. Então eu acho que essa criação, essa vivência, essa experiência quilombola, quando eu digo esse corpo encruzilhada, é por isso que eu me coloco nesse lugar hoje para dividir isso, por exemplo, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Quando a gente nasce preto, pobre, favelado, gay e de religião de matriz africana, eu viro exatamente um alvo, né? E aí, graças a esse ensinamento, essa ancestralidade, eu consigo me entender. E aí, quando eu vou criar uma ONG, junto com outros 4 amigos, a gente cria uma ONG para fazer política, né? Trazer cultura popular para todos terem acesso. A gente é de uma época que tinha uma facção de um lado, uma de outro e uma terceira de um outro. Então, chegou um momento que a gente não podia se visitar as comunidades. A gente leva essa roda para o centro de Madureira, embaixo do viaduto. Já estamos falando aí de ocupação. E aí ali todo mundo pode acessar, porque é um campo neutro, né? Ali não tem dono. O dono é Exu, que é o dono da rua. E aí Aruanda, a gente vai se profissionalizar. Se institucionaliza, cria um CNPJ, a Companhia de Aruanda, e começa a fazer projetos para ajudar, a captar recursos para grupos de cultura popular da Grande Madureira, para ajudar na orientação, e começa a entrar nas escolas, fazendo valer a Lei 10.639, trazendo uma nova forma de educar e de ensinar. Então, a gente entra e traz cultura popular brasileira tradicional, cultura preta, para dentro desses espaços. E aí a coisa funciona muito bem, porque você está trabalhando com o jovem, com a criança, com as normalistas, né, que são as que vão sair dali formadas para darem aula.
e a gente consegue avançar bastante com isso. Chega um momento que eu me deparo, Felipe, com uma coisa chamada Conselho Tutelar. Hoje existe um número muito grande, mais da metade, dos conselheiros e conselheiras tutelares do município do Rio de Janeiro são evangélicos. Pai Dário, se eu tenho alguma coisa contra o evangélico, eu não tenho nada. Eu só quero que o evangélico me respeite. Então, quando você vai fazer uma queixa no Conselho Tutelar que alguém disse que uma criança não pode ir de ojá, que é o turbante, ou que uma criança, aqui, ó, uma indumentária, um fio de conta, por exemplo, um colar que lembre, ou ela está no resguardo religioso, e acontecem coisas, intolerâncias assim, que você não faz ideia. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas, não querem estar, e não tem ninguém para cobrar, filho. Já é lei, a gente não está pedindo nada. É uma obrigação do Estado, como é que se diz? Cuidar e fazer com que isso aconteça. É uma obrigação do município fazer com que isso aconteça. É uma obrigação da União, sabe? A gente está em 2024. Como que ainda hoje uma criança é proibida de entrar numa escola porque ela está de branco com ojá, porque ela está cumprindo um resguardo? Todo mundo sabe que é lei. Uma ialorixá ou um babalorixá, um sacerdote, né, de religião de matriz africana, uma sacerdotisa, ele até hoje tem problema para fazer um ritual fúnebre dentro de uma capela, porque os funcionários são evangélicos. E aí, mas aí cadê o Estado laico? Porque a capela, a gente paga o aluguel da capela para velar o corpo da. Você já perdeu a pessoa, o ente querido, você já está fragilizado. Toda religião tem seu ritual. E nós temos os nossos. Se ele não é bom para o Felipe não entende ele, beleza. Mas o Felipe tem que respeitar. E aí a gente passa um sufoco para poder, por exemplo, entrar numa capela e fazer um ritual que é nosso por direito, está na Constituição, é religião, é um ritual religioso. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu falo simples, não é que seja uma coisa fácil, mas o simples virar a chave. É lei, tá ali, a gente só precisa exigir alguém fazer isso ser cumprido, sabe? Porque quando você tem um vereador preto de terreiro e alguém diz assim, o terreiro foi quebrado, o primeiro a sair à frente vai ser ele. Ele vai dizer assim, ué, por que ainda estão quebrando o terreiro? Como é que a gente pode resolver, de que forma o município, de que forma as autoridades, de que forma, que diálogo a gente tem com a polícia, com a segurança pública, sabe? Se é segurança pública, eu tenho um imóvel há 50 anos que eu toco o meu candomblé, tenho meu alvará, tenho tudo que como mando figurino, e, de repente, eu simplesmente tenho que sair daquele território. Será que essa pessoa tem para onde ir? Será que ela tem que meios? Como é que ela sai? Como é que está o psicológico dessa pessoa? Então, eu acho que a gente precisa pensar, Felipe, nesse sentido, quando você abre esse leque, coloca a gente preta nesse lugar. Vou voltar com a minha frase, é nós por nós. Quando eu digo isso, né? O futuro é ancestral e futuro, e agora é exatamente isso. Os nossos ancestrais estão. A gente está revivendo agora, mas eu preciso reviver de uma forma positiva, sabe? Eu não posso sair corrido de lugar nenhum. Eu preciso ocupar e invadir, mas ocupar e invadir de forma legal. Então, é através disso, é através de uma eleição, é sendo muito bem votado, é entrando para esse espaço físico, para esse espaço de poder, porque é um espaço de poder, ocupar uma cadeira, mas para representar todas essas pessoas que eu estou te falando aqui desde que eu comecei a falar, porque é isso, não sou eu, é um corpo encruzilhada que chega, que toma esse espaço, né? E que faz de verdade isso acontecer. É isso, Felipe. Eu ia entrar agora na pauta de cultura e educação, que é sua também, sua militância, mas eu vou aproveitar e falar dos quilombos, já que você citou a Serrinha. A cidade do Rio tem alguns quilombos e eles vivem em constantes problemas com especulação imobiliária. Tem uma questão também agora com milícia. Eu moro perto do quilombo do Camorim aqui, eu moro no Camorim, eu conheço o pessoal de lá, eles vivem reclamando de o pessoal daqui reclama que é difícil você manter aquilo financeiramente, né? Porque não é um comércio, você não pode ficar abrindo para vender as coisas, mas também é complicado para você manter aquela estrutura sem ter investimento e ter outras formas de ter dinheiro para viver. Eu queria que você falasse se você tem alguma ideia, alguma visão, alguma análise sobre essa questão específica dos quilombos para a sobrevivência deles, porque senão daqui a pouco acaba sem mais. Né? Eu vou fora do Rio e volto para lhe responder. Temos um caso que ficou famoso, infelizmente. Perdemos Mãe Bernadette, uma senhora de mais de 70 anos, líder religiosa, quilombola, que é assassinada brutalmente de uma forma fria, com 12 tiros no rosto. A gente está falando de uma senhora de 70 anos. Por qual motivo? Especulação imobiliária. Ela era líder de um quilombo enorme, num lugar lindo, e simplesmente porque alguém achou que deveria ser dono daquilo ali. A gente tem o assassinato no Rio de Janeiro de Marielle, uma vereadora eleita com quase 50 mil votos, é bom a gente falar disso, né? Tenho muito orgulho de ter tido uma relação, não a relação
como Renata Souza, que era amiga de Marielle, moravam na Maré, mas uma relação com Marielle, fiz campanha para Marielle, tínhamos uma relação bacana, é um dos meus espelhos, né? E Marielle foi assassinada porque estava falando sobre questões de venda de terras, e aí Marielle mexeu onde não devia, essa frase que o pessoal fala, né? Não devia? Era o papel dela enquanto parlamentar. E aí, vamos voltar agora sim, né? O Rio atual. Sábado não, foi domingo. Eu estive no Quilombo que tem aqui na Glória, no bairro da Glória, Santa Teresa, ali embaixo. Foi uma festa de aniversário. A Serrinha é um quilombo urbano. Eu frequento quilombos dentro e fora do município, né? Porque tem isso também, né? Não é porque estou candidato a vereador que eu só vou falar. Não, tem muita coisa aqui. É importante a gente pensar no Rio de Janeiro, mas eu estou te dando exemplos que eu sou uma pessoa que eu ando, eu circulo, né? Eu sou realmente um corpo encruzilhado. E aí, qual é o principal problema de todo quilombo? Primeiro é garantir sua terra. Povos tradicionais originários, povos tradicionais, os indígenas, o povo preto, o povo de terreiro, primeiro precisam garantir a sua terra, as aldeias indígenas e os quilombos. A primeira coisa. Existem gerações, assim, há mais de 100 anos naquele mesmo lugar, 200 anos naquele mesmo lugar, e você ainda hoje precisa dizer que aquele espaço é seu, né? E muitas vezes a gente não tem um facilitador do lado do poder público para resolver aquilo ali. E aí, quando chega, você manter um quilombo, Felipe, eu tenho um terreiro, né, onde eu sou o líder, num espaço de 11 mil metros quadrados. Perto de um quilombo, isso não é nada, entenda bem. É um espaço de 11 mil metros quadrados, é um sítio, vamos dizer assim. Mas dá um trabalho danado você manter aquela grama cortada, tudo limpo, e é bicho, Você manter aquele espaço tem um custo. Você imagina um quilombo com várias famílias, e é tudo. A gente está falando de. Em 2024 ainda tem quilombo que não é dono da sua própria terra. A gente está falando de quilombos que tem nesse processo todo. Quem cuida da salvaguarda desse lugar, quem cuida dessas memórias, quem está ali abraçando e, de algum modo, trazendo, eu uso essa frase, um pouco de dignidade para aquelas pessoas que vivem ali. Porque elas só apanharam da vida o tempo inteiro e elas ainda hoje precisam demarcar território. Então, o que eu penso? Nós por nós. Política preta, política de quem tem autonomia, autoridade e experiência. Porque quando você chega no quilombo, nós temos a nossa própria ciência, a nossa própria tecnologia, o nosso próprio modo de viver. Os orixás nos ensinam isso. A filosofia preta, a filosofia Ubuntu, eu sou porque nós somos. E aí, quando eu digo que tem que ser um da gente, é porque a gente sabe dialogar com a gente. Porque as pessoas já chegam num quilombo, Felipe, querendo ditar regras. Às vezes fica assim, não, eu vou lá ajudar o quilombo. A primeira frase que é péssima, né? E aí o cara chega dizendo, olha, eu acho isso. Não, não tem que achar. Pergunta à comunidade o que ela está precisando, sabe? Chega e fala assim, no meu terreiro, por exemplo, Felipe, que eu vou frisar isso aqui, eu vou aproveitar esse tema, quilombo. Hoje o terreiro Onixegun, onde eu sou líder, a gente Comitê de Combate à Fome e Segurança Alimentar, em parceria com a ONG Ação e Cidadania. A gente recebe alimentos e cestas básicas para distribuir. A gente é sede da Escola de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, que é um projeto da Petrobras em parceria com a Companhia de Aruanda, e a gente traz arte, educação, cultura, civilidade, sociologia, história para dentro de um projeto e chama a comunidade, né, para ter acesso a tudo isso. Eu não tenho nada contra curso de corte e costura, não me interpretem mal, mas eu não chego num lugar dizendo, olha, tem curso de padeiro, corte e costura, porque é o que chegam na comunidade oferecendo. Desculpa a minha franqueza, mas a gente só pode ser padeiro e costureira? Não podem nos dar a opção de ser empreendedor, de ser um empresário, de ser dona de uma confecção, de ser dono de uma padaria, né? Como gira a economia. Não, a gente tem que ser padeiro ou costureira. Então você chama a comunidade e pergunta o que ela quer aprender, o que ela tem vontade. Aí daí você encaminha para um pré-vestibular comunitário, sabe? Você tenta uma bolsa com uma universidade dessa e vai incentivando o jovem e qualquer um ali. Então, o meu terreiro hoje, o Felipe, ele teoricamente ele não está precisando de estrutura nenhuma, entenda bem o que eu quero. Quando eu coloco o meu corpo aqui nesse lugar, como um representante de um quilombo, representante de religiões de matriz africana, e trago a política para se juntar com a religião, num projeto político que tem fé nos orixás que a gente vai conseguir
emplacar esse projeto político, é porque a gente está falando das mesmas coisas há 100 anos. Há 100 anos, terreiros já eram invadidos. Quem começa a roda aqui no Rio de Janeiro tem que sair da região onde hoje é a Pequena África, Saúde, Gamboa, e ir para a Baixada Fluminense, porque não queriam terreiro aqui. Especulação imobiliária, tiraram os terreiros daqui porque não tinha mais espaço e os terreiros não tinham como bancar. E aí a gente está em 2024, não estão tirando porque a gente não pode pagar mais, mas estão tirando porque ninguém concorda com bater tambor. E aí vem os defensores de uma outra denominação religiosa. Estou generalizando aqui, é óbvio que a gente pode ter parceiros, sim, mas estou falando de um modo geral, e aí você tira uma pessoa que está ali 100 anos naquele território, 50 anos, tem que ir embora. Então a gente está falando da mesma coisa de 100 anos atrás, quando tiram os terreiros daqui e levam para a Baixada Fluminense, sabe? Por que que não pode? Por que que eu não posso andar de branco em determinados lugares com fio de conta no pescoço, sabe? Qual a solução para isso? Políticas públicas para quilombo. Ah, pai Dário, sim, políticas públicas. A gente precisa garantir, a gente precisa dar segurança a essas pessoas. Como é que não tem um projeto, uma verba para os quilombos do município, por exemplo, fazerem sua manutenção, sabe? Tem aí, a gente fala de PAC, né? Que seja um PAC carioca, mas que a gente procure ver uma verba. Vamos procurar estatais, empresas que investem dinheiro. Isenção de impostos, as pessoas fazem tanta coisa com dinheiro de isenção de impostos. Por que não pode pegar um dinheiro de isenção de impostos e investir num quilombo? Na reforma de um quilombo, no acesso à escada de um quilombo que está lá centenária caindo. As senhoras de quase 100 anos não têm como subir e descer várias vezes. Vamos falar de acessibilidade, sabe? Para quilombolas, vamos falar de cota. Para quilombolas, mais cotas, estou falando de edital, sabe? Não é só cota na universidade, não. Estou falando de cota de edital. Então, eu acho que precisa de nós por nós de verdade. Tem que ter um olhar para o quilombola, né, do quilombola. Porque é isso. E quem quer chegar para ajudar é bem chegado, mas pergunta primeiro, sabe? Não chega com um projeto mirabolante que o cara não vivencia, não sabe como é. E eu acho que é isso. Eu acho que é pensar de verdade. Políticas públicas para quilombos é pensar com o olhar quilombola, com a filosofia quilombola, sabe? Povo preto, filosofia do povo preto, povo de terreiro. Aí eu acho que a gente consegue chegar em algum lugar. Bom, agora vamos falar de cultura. Você já falou aqui, né, que você é um cara do Serrinha, do jongo, do samba. Semana passada eu entrevistei aqui a Mônica Cunha, a vereadora também. Ela falou que quando ela criou, né, a Semana do Jongo, com o mandato dela, fez uma grande diferença, porque é uma cultura muito forte, histórica no Rio de Janeiro, mas sem espaço, sem apoio, sem investimento. Depois que o dia foi determinado no calendário da cidade, começou a ter mais eventos, começou a aparecer edital, ajuda financeira para as pessoas que praticam, que realizam o jogo na cidade. Eu queria entrar nessa pauta contigo. Tem algumas. É uma cidade muito cultural, uma cidade voltada para eventos, acontece de tudo, mas algumas culturas da cidade ficam meio esquecidas, como é o caso do Jongo ainda. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre o que você pensa em relação a isso para poder virar esse jogo, né? Porque o samba tem samba em todo canto, mas investir realmente no samba, o sambista que faz samba, às vezes morre duro e sem reconhecimento. Então, as pessoas que fazem sambas históricos, a gente está cheio de histórias dessa no Rio de Janeiro. Eu queria que você refletisse sobre essa questão de uma cidade cultural, uma cidade dos eventos, mas quem faz o evento de fato está esquecido muitas vezes. Felipe, eu tenho um trabalho. Eu sou um jovem senhor, né? Eu tenho 40 anos de idade, faço 41 em dezembro. Mas eu tenho como eu digo, uma certa experiência pequena, né? 40 anos é um curto tempo de vida. Mas eu posso te dizer que, assim, eu tenho um trabalho lindo com salvaguarda, com patrimônio material. Se você procurar todas as comunidades jongueiras do estado do Rio de Janeiro, elas me conhecem. O Rio, município, a gente tem uma comunidade que é a Serrinha, que é onde eu nasci. Tem o Caxambu do Salgueiro, no Morro do Salgueiro. E temos vários grupos de roda de cultura popular que fazem jongo na cidade. Tá? A Companhia de Aruanda é um grupo desses, que é o grupo que eu fundo lá em 2007, entre 2007 e 2008, junto com outros 3 jovens da Serrinha e uma jovem, na época éramos jovens, tá, gente? Hoje a gente não é mais, mas a gente era jovem. E uma jovem de Honório Gurgel, que é ali do Grande Madureira, e a gente cria a Companhia de Aruanda, justamente por acreditar na necessidade de visibilidade também desses grupos. Como eu te falei, faço parte do projeto Rede Madureira Criativa, que é pegar esses grupos de Madureira, Aguibara Dudu, Lemiaió, grupos ali, de certo modo, que trabalham com empreendedorismo, com cultura popular, com cultura de um modo geral, e, de algum modo, trazer alguma visibilidade para isso. Isso
na minha vida, não é uma questão política, inclusive é a primeira vez que eu me candidato, tá? Trago junto com a Escola de Patrimônio, eu visito o estado do Rio inteiro cuidando do patrimônio material, principalmente dos jongueiros. Então, quando você diz a importância da data, sim, muito importante. Mônica é uma parceira, uma querida, tá? Mônica Cunha. E eu estava lá no dia que fez o evento lá na Câmara, fez uma roda de jongo ali na Cinelândia. Eu tô desde... Eu nasci jongueiro, obviamente, mas desde os anos 2000 e 2001, eu participei da fundação da ONG do Jongo da Serrinha. Eu tô ali até porque eu era um jovem, mas sempre fui um jovem líder, né? Eu participei como assistente de produção, produtor de todas as temporadas do Jongo da Serrinha. Ajudei a criar, participei da produção do CD livro. Então, de certo modo, só para você entender, eu tenho uma experiência. Participei da produção artística, direção artística do CD que saiu agora. Não é mais CD, perdão, gente. Do álbum que está no Spotify. Ó, corrigi. Porque agora CD é a minha geração, né? É o álbum chamado Jongos do Vale do Café, que eu canto até um ponto com as comunidades do Quilombo São José, Pinheiral, do Vale do Café, e eu com a Companhia de Aruanda participamos desse álbum. Então, de algum modo, eu sempre... Eu tô nesse meio, né? Eu sou super estimulador das rodas, que as rodas de jongo aconteçam pela cidade. Tem uma conversa que existem rodas tradicionais, de grupos tradicionais, e rodas de outros grupos. Existe sim, eu respeito os jongueiros tradicionais, com meu maior respeito, como eu sou um jongueiro tradicional. Mas respeito essas rodas de rua também, porque essas rodas, de certo modo, elas também ajudam a fazer com que o dia do jongo, como a Mônica lança, as rodas de jongo que tem espalhada pela cidade, elas ajudam, de certo modo, a manter essa chama viva que é o jongo, né? O jongo, ele está no estado do Rio, ele está no estado de São Paulo, no Espírito Santo, na região sudeste, de um modo geral. E talvez se não tivesse esse boom, eu participo desse movimento de dar esse boom no jongo, tá? Não estou falando aqui como quem criou a roda, com a maior humildade, eu tenho maior gratidão a todos os mestres e mestras jongueiras. O mestre foi meu eterno mestre, né? Que tá lá, hoje está lá com Deus fazendo jongo e levando o ensinamento dele para junto à nossa ancestralidade, mas foi um cara que me formou nesse caminho. Então, de verdade, eu tenho uma experiência nesse sentido de cuidar do patrimônio material e salvaguardar coisas como, por exemplo, o jongo. Participei da fundação da ONG, participei de todos os espetáculos do Jongo da Serrinha, temporadas nos teatros, como Carlos Gomes. Eu estava lá em todos, você pode observar, você tem, né, tem registro aí. Tenho uma boa relação com todas as comunidades jongueiras do estado. É, Participo da coordenação da Escola de Patrimônio. Quando eu digo participo, gente, é óbvio que tem coisas que eu tive que sair por conta da candidatura. Mas até abril desse ano eu estava lá, construindo, ajudando a construir tudo isso. Então, eu acho que antes até de falar do que eu vou fazer, eu estou trazendo porque é o que eu já faço nesse sentido, né? Cuidar desse patrimônio. Meu corpo, encruzilhada, está na cultura há muito tempo, né? Eu estou no samba, eu estou no Império Serrano, se você chegar ali na roda de samba na Tiradentes, eu estou ali sambando, eu estou na roda de samba na garagem, eu estou na roda de samba. Aonde tem um sambinha, Paidário tá. Que Paidário gosta, a minha fama é essa, gosta de um samba. E aí a gente pega, Felipe, e traz esse espaço. Eu vou te dar um exemplo. Tem um terreiro no bairro de Santa Teresa, no Rio, chamado Egiomim. É de uma irmã querida, Wanda Araújo. Ela pega o terreiro e faz daquele espaço de terra, aquele território, aquele quilombo, né, que inclusive é uma reparação histórica, que aí ela sai de Guaratiba e vem para Santa Teresa. Isso é maravilhoso, porque os terreiros antes foram expulsos para lá e agora ela traz para cá. E ela traz, por exemplo, uma roda de samba que acontece mensalmente nesse lugar. Então as pessoas começam a olhar esse quilombo, esse terreiro, com outro olhar, né? O foco vira hoje. O que ela está fazendo ali? Ela está fazendo política, ela está trazendo arte, ela está falando de educação. Ali é letramento racial, ali tem educação antirracista. Toda roda de samba antes tem uma roda de conversa, mas é nós por nós. É nós, é o nosso povo falando, é o nosso povo organizando. Então, para você entender que assim, essa roda para girar, e nesse sentido eu já faço essa roda girar há muito tempo. É só institucionalizar esse papel.
É isso. Bom, estamos chegando aqui no final. Eu queria te agradecer já por ter estado aqui com a gente e te pedir para deixar o seu recado final, suas redes, e uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os candidatos. Foi eleito, qual vai ser a primeira bandeira, a primeira pauta a ser levantada na Câmara? Qual vai ser a sua primeira militância dentro da Câmara? E é isso, obrigado. Nada, imagina. Fui eleito, minha primeira pauta na Câmara. Pretos, pobres, favelados, LGBTQIA+, povo de terreiro, agora principalmente o povo de axé, tá? Umbanda, candomblé, todas as religiões de matriz africana. Porque, de verdade, nesse momento, a gente está muito, muito perseguido, muito atacado, e não que a gente não tenha referência, mas a gente precisa de uma referência política, mas política institucionalizada, sentada numa cadeira e trazendo as nossas vozes para esse lugar de parlamento. Isso é de verdade. E aí uma coisa importante, você falou do meu recado, eu vou falar sobre um livro que eu lancei tem uma semana, vou botar aqui assim, ó. Ele chama Pedagogia do Axé. É um livro de autoria meu, da deputada Renata Souza. Tem Dona Helena Teodoro, Wanda Araújo, Paia Dailton, Ekedicinha e Juliana Drummond, né, nesse livro. Por que eu estou falando desse livro? Pedagogia do Axé. A partir da nossa pedagogia, da pedagogia quilombola, da pedagogia do povo preto, a partir desse futuro ancestral, que eu digo que ele é agora, a gente consegue reconstruir. É preciso virar uma chave nesse país. A hora que o país olhar para a gente com um outro olhar, entender que a nossa filosofia, a nossa pedagogia, a nossa forma de educar, a nossa forma de ensinar, a nossa forma de cuidar pode ser a nossa forma de legislar, a gente consegue avançar muito. Porque a gente não promete nada, mas entrega tudo sempre. Quem construiu essa cidade, esse país, fomos nós. Então, a cidade do Rio de Janeiro, ela também é de maioria preta. A cidade do Rio de Janeiro, ela tem favela em todo canto, de leste, oeste, norte e sul dela. É na Zona Sul, é na Zona Oeste, é Madureira, mas a gente precisa de verdade ocupar e ter um lugar de fala nosso. Então, eu deixo aqui essa mensagem, que a pedagogia do axé seja a pedagogia que a gente vai utilizar na Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro no ano de 2000, a partir do ano de 2025. É isso. Muito obrigado, Felipe. Vida longa, tá? A essa iniciativa de dar voz, né, para que a gente possa dialogar e conversar com as pessoas num momento como esse. E o que precisar da gente, a gente está aí. E espero te encontrar em 2025, já eleito, para a gente fazer outra entrevista. Beleza, obrigado, Paidário. Obrigado a você que assistiu aqui. Continue assistindo as entrevistas do Diário do Rio com os candidatos. A playlist está lá no YouTube do Diário. E é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau. Axé, abração.